Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento do Papa João Paulo II, para nós, né, São João Paulo II, que vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo e toda a obra dele. Nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título O Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. E estamos em um quarto subtítulo, que diz O Espírito que transforma o sofrimento em amor salvífico. Bem, nós estamos acompanhando, é você que está nos acompanhando diariamente, né? Então nós estamos vendo aí toda a força, toda a graça que o Espírito Santo, então, ele tira, né, do sacrifício da cruz de Cristo, né? Todas as bênçãos, ele que traz para nós. Ele é aquele que pode, então, realizar essa transformação. Ele transforma toda a dor de Cristo, todo sofrimento, toda a humilhação, toda a maldição de Cristo em bênção para cada um de nós. Isto é uma coisa muito, muito, muito importante que você deve saber e você tem que ter consciência disso e sempre estar lembrando disso, né? Para você pedir diariamente o Espírito Santo na sua vida, na vida da sua casa, família, familiares, enfim, para que esse Espírito Santo venha convencendo as pessoas a respeito disso tudo, porque ele é aquele que ficou para nós aqui. Ele é aquele que foi dado justamente para esse serviço, justamente para essa obra. Ele tem que concluir uma obra, ele tem que realizar uma obra. E ele é perfeito em tudo que faz, porque ele é Deus. Então ele tem que nos aperfeiçoar, né? Tirar nossas imperfeições e colocar as perfeições de Deus em nós. Esse é o desejo de Cristo, né? Que nós sejamos transformados nele, em Cristo. É o desejo dele. Quando nós pedimos também, Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, quer dizer, o que nós dizemos nessa oração? Senhor, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, quer dizer, igual ao vosso. Coração que aprenda a perdoar, aprenda a amar, aprenda a não guardar mágoas, rancores, ressentimentos, ódio, inveja, ciúmes. Um coração que não é orgulhoso, que não é arrogante, prepotente, né? Então, um coração manso. Então, aí sim o nosso coração é semelhante ao de Cristo. O próprio Cristo diz isso, né? Que nós devemos ser perfeitos igual o mestre. Ele fala, né? Se eu sou o mestre, então tudo bem. Então o discípulo tem que ser igual ao mestre, não é? Então temos que ser igual a Cristo, quer dizer, temos que nos moldarmos em Cristo. Quando recebemos a Eucaristia, quando dizemos o Amém, quando o ministro ordinário, que é o sacerdote, ou extraordinário, que é o leigo, ministro da Eucaristia, então ele vem e oferece para você o corpo de Cristo. Você fala Amém. Esse Amém significa eu aceito ser isto que eu vou receber agora. E o que é esse isto que você vai receber agora? É aquele isto que o padre falou lá no altar. Isto é o corpo de Cristo. Entende? Isto é Cordeiro de Deus. Isto é o próprio Deus. Então, quando você recebe a comunhão, na verdade, já expliquei isso aqui em outras ocasiões, mas não custa repetir, é sempre bom, sempre tem pessoas novas ouvindo. Então, quando você recebe a Eucaristia, você recebe o fogo do Espírito, é uma bola de fogo que você está engolindo, você não percebe, claro, é espiritual, mas aquele fogo tem que transformar você nele. Porque a doutrina católica diz assim, o fogo transforma nele tudo que ele toca. Não é verdade? Se o fogo ele é colocado numa planta no meio da floresta, então ele vai incendiar aquela floresta, ele vai transformar aquela floresta num fogaréu enorme. Então, o fogo transforma nele tudo que ele toca.
ok? Assim como o Espírito Santo transforma em vida divina tudo que ele toca também, porque ele é fogo, ele é o fogo de Deus. Quando Jesus estava enterrado lá no túmulo de José de Arimateia, quem foi lá ressuscitar Jesus? O Espírito Santo, que é o Espírito da vida. Esse documento, Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. Quem que é Senhor e dá a vida? O Espírito Santo. Então, foi ele que foi lá queimar o corpo de Jesus, que estava impregnado com os nossos pecados, com nossas maldições, misérias, horrores do pecado, né? Assassinatos, adultérios, roubo, mentiras, traições. Jesus estava impregnado daquilo tudo. Como que ele podia entrar no céu com aquele corpo impregnado dos nossos pecados, não dele? Pois então, o Espírito Santo foi lá e queimou o corpo de Jesus, claro, espiritualmente, evidentemente, queimou o corpo de Jesus e purificou o corpo de Cristo. Aí, quando o corpo de Cristo estava purificado, o Espírito Santo deu vida ao corpo morto de Jesus. Ele que deu vida. Aí ressuscitou Jesus. Aí Jesus pôde ascender aos céus, sem pecado. Então veja, transformar, né? Transformação. Nós temos que ser transformados em Cristo. Olha que coisa profunda, que coisa maravilhosa. Transformados em Cristo. Pois é. É isso que estamos vendo aqui. Estamos falando ontem sobre o fogo do céu, não é? Tá. Então vamos continuar aqui. No parágrafo 41 deste subtítulo, né? Nós estamos num subtítulo aqui, acho que eu esqueci de falar o subtítulo. O Espírito que transforma o sofrimento em amor salvífico. Então vamos lá, no parágrafo 41. Já começamos o nosso último encontro, né? Se o pecado... estávamos nesse parágrafo que nós estávamos ontem. O que ele diz aqui? Que o Espírito Santo, então, consegue pegar o perdão de Jesus conquistado na cruz e levar ao Pai, introduzir na Santíssima Trindade para que o Pai perdoe os nossos pecados. É isso que estávamos falando ontem. Aí, continuando. Se o pecado gerou o sofrimento, agora o sofrimento de Deus em Cristo crucificado adquire pelo Espírito Santo a sua plena expressão humana. Plena expressão humana. Que coisa. Encontramos-nos assim diante de um mistério paradoxal de amor. Em Cristo, sofre um Deus rejeitado pela sua própria criatura, Adão e Eva. Não creem em mim. Mas, ao mesmo tempo, a profundeza deste sofrimento e, indiretamente, a profundeza do próprio pecado de não ter acreditado, o Espírito Santo vai buscar uma nova medida do dom feito ao homem e à criação desde o princípio. Nas profundezas desse amor, desse mistério, da cruz está operante o amor, que reconduz o homem a participar novamente na vida que está no próprio Deus. O Espírito Santo, como amor e dom, desce, em certo sentido, ao próprio coração do sacrifício que é oferecido na cruz. Referindo-nos à tradição bíblica, podemos dizer: ele consuma este sacrifício com o fogo do amor, que une o Filho ao Pai na comunhão trinitária. E dado que o sacrifício da cruz é um ato próprio de Cristo, também nesse sacrifício ele recebe o Espírito Santo. E recebe-o de tal modo que depois ele mesmo e ele somente com Deus Pai o pode dar aos apóstolos, à igreja e à humanidade. Ele só o envia de junto do Pai. Ele só se apresenta diante dos apóstolos reunidos no cenáculo, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar dos pecados, ser-lhe-ão perdoados, como tinha pré-anunciado João Batista. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Com estas palavras de Jesus, o Espírito Santo é revelado
e, ao mesmo tempo, é tornado presente como amor que está operante no mais profundo do mistério pascal, como fonte do poder salvífico da cruz de Cristo, como dom da vida nova e eterna. Bem, querido irmão, querida irmã, então esse sacrifício de Cristo, que é um ato próprio dele, é um ato único dele, ele também recebe o Espírito Santo no próprio sacrifício. Quando ele dá, com que força que ele conseguiu se entregar, com que graça que ele teve suficiente, porque é um ser humano que carecia também, claro, dor, né, qualquer coisa ofende um ser humano. Então imagine Jesus, você imagina Jesus ali na sua oração no Getsemane, ele sofreu uma luta terrível, uma agonia imensa, que é o primeiro mistério que nós contemplamos quando vamos rezar aí o terço dos mistérios dolorosos. Então o primeiro mistério é a agonia de Jesus. Então, claro que ele sofreu muito para chegar a dar de si, né? Porque não é fácil você saber o que vai acontecer e você querer participar daquilo. Então o Espírito Santo é que vai, com toda a força, toda a graça, introduzir Jesus no sacrifício da cruz. É esse Espírito Santo que vai dar condições ao Filho para que ele consiga chegar à plenitude desse sacrifício, que é se entregar totalmente, passar por toda a dor, todo o sofrimento que ele passou. Então veja que o sacrifício de Cristo já é pela força do Espírito. Perceba que sem esse Espírito Santo Jesus não realiza nada, Jesus não faz nada. Veja que ele está vivendo a vida dele normal, até encontrar com João Batista. Então ele ajudava o pai dele na marcenaria, ele estudava, ele ia na sinagoga, trabalhava, ia nas festas, vivia com seu povo, com a sua família, seus amigos, uma vida normal. Todos nós temos. Agora, quando ele foi se encontrar com João Batista, ele recebe o Espírito Santo, bem, então a partir dali é introduzido numa missão. E que essa missão terminaria com sua morte na cruz. Então, todo esse tempo que ele recebe o Espírito Santo, até o momento que ele se entrega na cruz, é força e graça e poder do Espírito Santo. Gostaria de deixar isso bem claro a vocês. Isso não é uma invenção nossa, não é uma nova história da igreja, não. Isso tudo faz parte da doutrina católica. Então o Espírito Santo é que vai dar todas as condições necessárias, toda a força, toda a sabedoria, toda a tomada de decisão de Jesus. Ele que vai dar condições. É isso que o Papa está aqui revelando para nós, né? Bem, esta verdade sobre o Espírito Santo é expressa cotidianamente na liturgia romana. Quando o sacerdote, antes da comunhão, profere estas palavras significativas: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai, cooperando o Espírito Santo, destes vida ao mundo pela vossa morte. Então quer dizer, com a cooperação do Espírito Santo, na liturgia romana, né? Com a cooperação do Espírito Santo, destes vida ao mundo pela vossa morte. Se o Espírito não cooperasse, ele não teria condições. Percebe? Percebe a força, a graça do Espírito Santo? Percebe que você e eu precisamos desse Espírito Santo imensamente? Todo momento da nossa vida, precisamos desse Espírito Santo para que o que ele realizou em Cristo, ele realize em nós. Não a morte na cruz, porque nós não somos Deus, não adianta nada a gente morrer na cruz, não é? Não vamos salvar ninguém morrendo na cruz. Vamos salvar as pessoas, sim, dando o nosso testemunho. Aí é que entra a força e a graça do Espírito Santo em cada um de nós. Então isso que ele está se referindo aqui à liturgia romana, né? E na oração eucarística terceira,
que você conhece, né? Referindo-se à mesma economia salvífica, o sacerdote pede a Deus que o Espírito Santo faça de nós uma oferenda perfeita, que lhe seja agradável. Então eu fui aqui, busquei na liturgia, na nossa liturgia, né? Essa oração eucarística terceira, e vou ler algumas partes dela para que nós possamos entender que a igreja reconhece toda a força do Espírito Santo no sacrifício de Cristo. Então vamos lá. Começa assim. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Como que eu e você vamos oferecer um sacrifício perfeito? Se o sacrifício perfeito foi de Jesus, um sacrifício único, perfeitíssimo, como que nós vamos agora oferecer um sacrifício perfeito do nascer ao pôr do sol? Como? Pois é, eu e você somos testemunhas de Cristo. Testemunhas. O que é uma testemunha? Uma pessoa que viu, que participou. Uma testemunha de uma coisa boa, alguém que fez uma coisa boa. Poxa, eu vi aquela pessoa, ela fez aquilo, sou testemunha. Ou testemunha de um assassinato, de um roubo, de uma corrupção. Eu sou testemunha, eu vi a pessoa fazer aquilo. Pois bem, com Jesus, você não viu Jesus, nem eu vi Jesus, mas nós cremos e somos testemunhas pela força do Espírito, pelo dom da fé. Que coisa fantástica. Somos testemunhas desse Cristo que nunca vimos, mas somos testemunhas, sabemos que é verdade, que a igreja não mente, que a doutrina católica não é um conto de fadas, mas é uma realidade. É real, é verídico, verdadeiro. Nós temos que acreditar nisso. Se não acreditarmos, então de que adianta seguirmos essa santa igreja, essa doutrina? Vamos fazer outra coisa da vida, então. Não é? Mas se você e eu, nós formos testemunhas fiéis de Cristo, então sim, o que vai acontecer? Vamos salvar, vamos oferecer, vamos ser um sacrifício perfeito, vamos ser canais de bênção, canais de cura, de libertação, canais de salvação para as outras pessoas. Essa é a primeira parte. Tem uma outra parte que diz aqui. Bom, daí nós respondemos, né? Santificai e reuni o vosso povo. Aí de novo vem o sacerdote, a segunda frase, segunda oração. Por isso nós vos suplicamos, santificais pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, essa oração, claro, que o sacerdote está fazendo, está impondo as mãos sobre as oferendas, né? Então, sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Quer dizer, foi Cristo que mandou, não foi nós que inventamos. Aí nós respondemos, santificai nossa oferenda ao Senhor. Bem, daí ele entra na oração eucarística, propriamente dita, e depois, continuando aqui, depois que ele consagrou o corpo e sangue, então, ele faz a quarta oração, e depois tem uma outra oração. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Quer dizer, então aqui o padre está falando com o Pai, né? Está falando com o Pai, apresentando o Filho, que é o que vai nos fazer reconciliar com o Pai.
Que o Pai quer nos perdoar. Lembra que eu expliquei isso? O Pai quer nos perdoar, não consegue. Porque nós escolhemos ofender ao Pai. Nós rompemos a aliança. Então Ele quer realizar uma nova aliança. Ok. Então o que o Pai está falando? Está se dirigindo ao Pai. Olhai com bondade, Pai, né? A oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício do seu Filho, né? Que nos reconcilia convosco. O sacrifício do Filho nos reconcilia com o Pai. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo. Então, o que nos torna repletos do Espírito Santo? A Eucaristia. Quando você vai engolir a Eucaristia, você está engolindo o Espírito Santo, como eu já disse, você está engolindo uma bola de fogo do Espírito Santo que vai queimar dentro de você toda a impureza e transformar você no Filho de Deus. Para que nos tornemos, né? Repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Quer dizer, por Cristo, com Cristo e em Cristo, quer dizer, para dentro de Cristo, né? Por Cristo é uma coisa, com Cristo é com Ele. Agora, em Cristo, é para dentro dele. Então, esse em Cristo, apenas essa palavrinha em, é uma profundidade incrível nesta oração. Essa palavrinha em Cristo. O que quer dizer? Quer dizer para dentro de Cristo. Nós estamos sendo enxertados em Cristo. Nós estamos sendo enxertados em Cristo. Uma carne, quando é enxertada, por exemplo, está faltando, eu tive um acidente, né? E perdi um pedaço do rosto, vamos dizer aqui. Perdi um pedaço aqui, perdi essa maçã do rosto aqui, né? Perdi isso. Foi arrancado. Então tira-se um pedaço da perna, da coxa, da própria nádega aqui, não é? E enxerta aqui. Então essa carne vai se tornar o meu rosto. Então, espiritualmente, o que o padre está dizendo aqui? Que nós devemos, que quando recebemos o Espírito Santo, então, na Eucaristia, nós somos enxertados em Cristo, formando em Cristo um só corpo e um só Espírito. Mas nós vamos nos tornar Cristo também. Então as pessoas que olharem para você, têm que ver Jesus em você. Tem que ver nos seus atos, tem que ver nos seus olhos, um olhar de amor, de caridade, de brandura, sabe? Não um olhar de ódio, de raiva, aquele olhar que sai fogo, né? Dos olhos, não. Agora sim. Aí nós respondemos, fazei de nós um só corpo e um só espírito. Então você está pedindo que você quer ser transformado em Cristo. Tá vendo? Você mesmo pede. Aí vem a oração que o Papa estava dizendo ali. Que Ele faça de nós, Ele quem? O Espírito Santo. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita. Oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus. Nesse momento aqui nós fazemos esse sinal com a cabeça, né, de honra à Mãe. Então abaixamos a cabeça, inclinamos a cabeça para honrarmos a nossa Mãe. Então que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e aí fala o santo do dia, ou padroeiro, né, no caso da paróquia, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Aí nós respondemos, fazei de nós uma perfeita oferenda. Então quem faz de você uma perfeita oferenda? Quem faz de mim? O Espírito Santo. Ele é capaz de fazer isso, Ele pode, e Ele foi enviado para isso, para nos transformar em Cristo. A missão dele é essa. Agora eu digo a você, se o Espírito Santo não conseguir cumprir essa missão de nos transformar em Cristo, não vamos culpar o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não vamos fazer igual a Eva, igual a Adão. Que a Eva, quando Deus foi falar com Eva... foi falar primeiro com Adão, né? O que aconteceu, Adão? A mulher que o Senhor pôs do meu lado me levou a fazer isso. Quer dizer,
A mulher que o Senhor pôs do meu lado. Quer dizer, já culpou a Deus em primeiro lugar. O Senhor que colocou ela do meu lado, tá vendo? Como o Senhor é ruim. Aí essa mulher que o Senhor, sendo ruim, colocou ao meu lado, ela fez pior, me levou a pecar. Quer dizer, então Adão não assumiu de jeito nenhum o seu erro. Aí Deus foi falar com a mulher. Viu? O que você fez? Ah, foi a serpente que me enganou. Tá vendo? Então, o Espírito Santo é uma obra em cada um de nós, nos transformar em Cristo. Se essa transformação falhar, não vamos fazer igual Adão e Eva, como acabei de dizer. Não vamos colocar a culpa no Pai, ou no Filho, ou no Espírito Santo. Não. Vamos ser homens e mulheres corajosos, de verdade. Homem de verdade, mulher de verdade. Vamos falar, eu que não presto, eu que não sirvo para nada, eu que não tenho condições disso, eu não aceitei ser igual a Jesus. Vamos assumir isso. Assumir o nosso erro. Poxa vida, não é? Vamos assumir, falar que nós somos mesmo ruins. Sou o coração duro, não aceitei o Espírito Santo, não aceitei a igreja, não quero saber de padre, não quero saber de doutrina, não quero saber de Eucaristia, não quero saber de nada. Vou ficar no meu pecado. Pronto, então você assumiu, glória a Deus. Vai para o inferno, né? Desse jeito, tudo bem, mas assumiu pelo menos, né? Assumiu. Agora, o duro é você ficar culpando os outros. Falando, o Espírito Santo que não conseguiu. Aí é ruim, né? Então o Espírito Santo tem essa obra, meu irmão e minha irmã, para fazer em mim e em você. Vamos dar condições. Bom, aí que entra, né? Vamos dar condições para que o Espírito Santo realize essa obra maravilhosa em mim e em você. Vamos pedir ao Espírito Santo, vamos ter coragem de falar, vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde, enchei meu coração com a sua presença. Vem Espírito Santo e me transforma, queima em mim todo o meu pecado, toda a minha maldade, todo o meu ódio, minha raiva, minha malícia, meu desamor, queima em mim tudo isso que não presta e faz de mim uma nova pessoa moldada em Cristo. Peça isso todos os dias na sua oração. Você vai ver a transformação que vai acontecendo na sua vida. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos encerrando por hoje nosso programa, pedindo à Virgem Maria que interceda por nós, para que possamos ser homens e mulheres novos, moldados à feição de Jesus Cristo. Ok? Vamos pedir à Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso próximo programa, se Deus quiser. E Cantata FM, 15 anos evangelizando, 24 horas por dia. E estamos só começando, ok?